Passemos ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Rose Frigeri, na tribuna. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes, pela TV Câmara, a todos os colegas, vereadores, vereadoras. De líder, presidente. Hoje eu vou trazer aqui 2 assuntos que aconteceram na semana passada e que nós precisamos relatar e colocar aqui para que a coisa não se esqueça e não vire notícia velha. Nós vivemos uma sociedade que parece que o que aconteceu ontem, hoje já deixou de ser importante, ou naqueles próximos dias se debate muito e depois se esquece. Então, tem 2 assuntos, né? E eu vou começar pelo primeiro, que é a questão do Instituto Quindim. Eu sei que ontem teve uma reunião com a União de Associação de Bairros, mas alguns vereadores aqui estiveram presentes, entregaram as assinaturas, foi feito aquele abaixo-assinado online, que acho que, até onde eu vi, tinha cerca de 200 entidades, assinaram 2.500, 2.700 assinaturas, 2.700, a secretária da Cultura, junto com o prefeito também, estão buscando, né, alternativas, mas nós entendemos que quanto mais debate sobre isso, quanto mais ações nós fizermos, é importante, tanto para o Instituto, para a sociedade, mas para a própria prefeitura. Nós, enquanto legisladores, precisamos nos manifestar oficialmente sobre isso. Então, na última, acho que foi quarta-feira, não lembro que dia foi, nós fizemos uma carta, um ofício, na verdade, ao senhor prefeito, solicitando também alguns encaminhamentos que eu vou ler agora. Esta carta eu solicitei que tivesse a assinatura de toda a Câmara, né, de todos os vereadores, vereadoras e dos deputados aqui da região, da cidade. Infelizmente, nem todos assinaram, mas nós vamos protocolar hoje no gabinete do prefeito. Eu vou pedir licença até para quem está em casa nos acompanhando, que tome conhecimento também desse debate, se ainda não o tem. Então, é carta aberta de parlamentares em apoio ao Instituto de Leitura Quindim. Excelentíssimo senhor prefeito Adilode Domênico, os e as parlamentares que subscrevem esse ofício vêm solicitar o apoio do Poder Executivo para solucionar a situação emergencial vivida pelo Instituto de Leitura Quindim, que recentemente foi obrigado a desocupar sua sede após a sala ser requisitada pelo locador. Dada a inestimável importância cultural e educacional do Instituto, apelamos para que a Prefeitura de Caxias do Sul viabilize um espaço novo adequado para as suas atividades. Com isso, será possível assegurar a continuidade do trabalho essencial de formação de crianças, adolescentes e leitores em geral, democratizando o acesso à cultura e fortalecendo o vínculo da comunidade com a leitura e as artes. Fundado em 2014, o Instituto de Leitura Quindim rapidamente se consolidou como uma referência no cenário cultural de Caxias do Sul, em âmbito nacional e internacional. Com sua missão voltada ao incentivo à leitura, à promoção do livro e ao fortalecimento das bibliotecas, o Instituto cresceu com o apoio e o carinho de toda a cidade. Instalado no patrimônio histórico do Pátio Weberle, o Instituto oferecia à população um conjunto de espaços voltado ao desenvolvimento cultural e educacional, incluindo uma biblioteca infantil e juvenil, com mais de 6.500 títulos, um centro de estudos e pesquisas para capacitação de mediadores de leitura, um ateliê de artes para crianças, uma sala de exposição para artistas nacionais e internacionais e uma loja que auxilia financeiramente o Instituto.
Esses ambientes permitiram ao Instituto impactar diretamente mais de 63 mil pessoas em atividades presenciais e alcançar outras 40 mil virtualmente, além de promover a inclusão social com um empréstimo de mais de 55 mil livros para crianças e famílias associadas. As iniciativas sociais, como Natal Literário Solidário, têm beneficiado quase 2.000 crianças em situação de vulnerabilidade ao longo dos anos, fortalecendo o compromisso do Instituto com a comunidade. Além de seu impacto local, o Instituto tem se destacado em âmbito nacional e internacional. Realizou mais de 150 projetos no Brasil e 40 em outros países, tendo representado Caxias do Sul em feiras e seminários de literatura na China, Colômbia, Portugal e outros países. A qualidade de seu trabalho foi reconhecida por diversas premiações, incluindo o Prêmio Caxias do Sul, de 2024, concedido pela Câmara Municipal pelos 10 anos, e o Prêmio Darcy Ribeiro Caxias Educadora, de 2023, pela formação artística de crianças em situação de vulnerabilidade. Também foi premiado com o Prêmio Ponto de Literatura do Ministério de Cultura, e em 2019 foi listado entre as 10 melhores bibliotecas nacionais por seu impacto cultural e relevância arquitetônica. Diante de uma trajetória tão relevante para a nossa cidade e da importância de manter ativa uma instituição que leva o nome de Caxias do Sul para o mundo, solicitamos que a Prefeitura busque alternativas para viabilizar um novo local para o Instituto de Leitura Quindim. Garantir a continuidade desse projeto é preservar um bem cultural e educacional para as futuras gerações, reafirmando o papel de Caxias do Sul como um polo de educação e cultura no Brasil. Aguardamos sua análise e providência para que juntos possamos dar continuidade a essa iniciativa transformadora para a nossa cidade. Então, assinam vereadora Estela Balardim, vereador Felipe Germeyer, vereadora Gladys Frisso, vereador Lucas Carenhato, vereador professor Zanquim, vereador Rafael Bueno, vereador Renato Oliveira, vereadora Rose Frigeri, vereador Sandro Fantinel, vereador Wagner Petrini, vereador Zé D'Ambros, deputada federal Denise Pessoa, deputado estadual Carlos Búrigo e deputado estadual Pepe Vargas. Então, não é preciso dizer da importância desse instituto do município buscar uma alternativa adequada e, como eu falei antes, essa ação nossa busca fazer com que fortaleça o próprio poder municipal e executivo nas suas iniciativas para buscar um espaço para o Instituto. Se falou muito, inclusive, em algum momento, quando estiver avançado o projeto da Maesa, que seja feito lá. Seria, acho que, uma alternativa adequada àquele espaço, mas nós precisamos que isso aconteça o quanto antes. O Instituto já encaixotou seus livros, já está fazendo a mudança, já está buscando, né, vários movimentos para conseguir esse espaço, mas nós entendemos, pelo que ele tem feito à cidade, mas a próprias crianças do município, que muitas vezes vão naquele espaço sem nenhuma contrapartida, o Instituto abre as portas para as escolas levarem as crianças lá. É a hora, então, agora de nós, enquanto poder público, buscarmos e continuarmos com essa luta para que isso não se torne apenas uma notícia velha, mas que até que se ache a solução para esses próximos dias, nós façamos esse debate. Eu peço no momento adequado uma declaração de líder, porque eu quero entrar no outro assunto. Eu também gostaria de relatar um pouquinho aqui a outra discussão que eu queria fazer, que foi na última terça-feira, dia 12, que nós fizemos o debate aqui nessa Câmara sobre a Universidade Federal aqui na nossa
região. Esse também é um assunto que não dá para deixar morrer. Eu sei que muitas pessoas estavam apostando que não aconteceria. Nós já fizemos pela frente parlamentar, na qual eu tenho a honra de presidir, mas que é composta por vários vereadores. Tinha alguns vereadores presentes. Eu conto também com o vereador Lucas Dil, que é vice-presidente da frente, que tem acompanhado esse debate. Acho que estava presente a vereadora Estela, o vereador Lucas também. Mas esse plenário, mais uma vez, estava lotado. Nós tivemos não só a presença da reitora da URGS, querendo muito mais ouvir a comunidade de Caxias do que de falar. Caxias e região, mas nesse momento a gente sabe que vai ser apenas aqui em Caxias do Sul, com a ideia de expandir futuramente. Muito mais do que falar, a reitora quis ouvir as pessoas que estavam aqui presentes. E a grande maioria eram jovens. Jovens estudantes. Perdão lhe interromper, mas só para registrar, então, que já estamos em declaração de líder, bancada do PT. Vereadora Rose Frigieri segue na tribuna. Estiveram presentes jovens do ensino médio, estudantes do ensino médio. A gente sabe que a universidade não tem idade para ingressar, né? Inclusive, uma das falas aqui da própria reitora foi que ela quer ouvir principalmente os jovens, o público prioritário eram esses, mas que ela também acha que a universidade pode dar oportunidade a outras pessoas nas diversas idades, pode ser um diferencial também esse, que não tiveram oportunidade de estudar. Sempre é tempo. Também foi colocado pela reitora que a URGS é uma universidade de excelência e ela não trabalha só com ensino, ela trabalha com pesquisa e extensão. Então, ela colocou que talvez no primeiro ano, além de alguns cursos de ensino da universidade, sejam feitos alguns cursos também de extensão e talvez alguma coisa, inclusive de pós-graduação. Então, foram momentos bem gratificantes. Junto com ela veio uma equipe de professores, de professoras conceituadas da URGS. Veio a professora que trabalhou e implantou a URGS lá na época da Unipampa, veio em Uruguaiana, né? Veio a que implantou no litoral norte. Então, ela está muito motivada. A comunidade universitária da URGS está muito motivada para que dê certo e o mais rápido possível a URGS aqui, no Campus 8. Mas chamou a atenção de quem estava presente uma fala que, se eu não me engano, era o vereador Bressan, que sempre fazia, quando ele falava da importância de que a URGS não seja apenas para aquelas pessoas que tenham condições de fazer algum curso particular ou que saiam do ensino particular, e que aquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas mesmo, não consigam acessar. Então, além das cotas que será necessário, teve muito essa conversa. Então, foi muito importante para a reitora, estava presente também a deputada Denise Pessoa, mas ouvir este cuidado, que essa URGS não sirva apenas para aqueles que tenham condições de pagar um ensino melhor, de fazer um curso melhor, mas sim para todo mundo. O que nós precisamos para isso? Reforçar o nosso ensino, tanto médio como fundamental. Mas é necessário que o ensino médio tenha uma nova qualidade. Foi muito questionado a questão do novo ensino médio. Então, o debate foi bastante rico. Nós saímos daqui bastante felizes, né, por ouvir as pessoas, mas por saber que esse sonho de tantos anos está, sim, se concretizando. E mesmo que eu acredito que poucas pessoas não acreditavam ou torceram poucas contra, eu acho que a maioria da população de Caxias, da classe empresarial, da classe trabalhadora, dos parlamentares, do executivo, da própria região, estava
todo mundo empenhado nessa luta. Essa não foi a luta de um ou de outra, ela foi a luta da comunidade. Então, com muito prazer, né, que eu digo isso, que eu relato isso. Eu quero que o ano que vem nós continuemos com uma nova, né, agora frente parlamentar, mas que essa frente parlamentar se constitua novamente, porque nós temos muita luta pela frente. Nós aqui queremos, né, que essa universidade não fique apenas com 5, 6 cursos, que ela não fique apenas nesse núcleo de Caxias do Sul, no Campus 8, mas que ela se espalhe, como o pessoal diz, para o outro lado do Rio das Antas, ou nos campos de cima da serra, na região das Hortênsias. Então, nós precisamos continuar essa luta, porque apenas um pedacinho, uma fase dela está começando. Mas a própria reitora da URGS falou, quem sabe, a partir de alguns anos, a Caxias do Sul e a região tenha a Universidade Federal da Serra ou da região nordeste do estado, que é ainda mais ampla, e não mais seja só um campus da URGS. Então, eu agradeço, né, esse espaço, e é isso que eu queria colocar e conclamar a todos os colegas vereadores, vereadoras e quem está nos acompanhando, que a gente continue nessa luta. Porque essa luta, ela não vai terminar tão cedo, e ela é uma luta de todos e de todas nós. Obrigada.